Letícia sempre foi bonita, daquelas belezas que chamam atenção por onde passam. Cabelos loiros, lisos e brilhantes, olhos claros que pareciam hipnotizar e um jeito de andar, de falar, de se portar, que fazia todo mundo olhar duas vezes. Desde pequena, ela era o centro das atenções. Na escola, os professores elogiavam. Na rua, os vizinhos comentavam. Nos aniversários, sempre tinha alguém dizendo: "Nossa, que menina linda! Parece até atriz de novela." E isso foi alimentando um lado dela que ninguém conseguia controlar: a arrogância. Letícia cresceu acreditando que era melhor do que os outros, melhor que as colegas, melhor que os professores e, principalmente, melhor que a própria mãe. Dona Lourdes era o oposto da filha. Simples, de pele queimada de sol, mãos calejadas de tanto esfregar chão nas casas de família onde trabalhava como diarista. Ela nunca teve roupas de marca, nunca usou maquiagem importada, nunca entrou num salão de beleza caro. O cabelo ela mesma cortava em casa, as unhas lixava rapidinho antes de dormir, e os sapatos eram sempre os mais baratos que encontrava no brechó. Mas o que Dona Lourdes tinha era um coração gigante e um amor pela filha, que nem todo desprezo do mundo conseguia diminuir. Só que Letícia nunca enxergava isso. Para ela, a mãe era um peso, uma vergonha, um detalhe da vida que ela preferia esconder. Na adolescência, as coisas só pioraram. Letícia começava a inventar desculpas para não apresentar a mãe nas festinhas. Quando tinha reunião na escola, ela pedia para a tia ou para a vizinha ir no lugar de Dona Lourdes. Se tinha passeio com os amigos, ela fazia questão de descer a rua sozinha para que ninguém visse a mãe na porta. E os comentários eram sempre os mesmos: "Mãe, você vai com essa roupa? Não, né? Pelo amor de Deus, fica em casa. Eu me viro sozinha." Dona Lourdes sempre engolia em seco, forçava um sorriso e dizia: "Tá bom, filha, o que importa é você estar feliz." Mas por dentro, o coração dela sangrava. Ela passava horas lavando, passando, costurando, só para conseguir comprar uma blusinha nova para a filha, ou ajudar com o material da escola. Mas nada, absolutamente nada, parecia ser o suficiente. Letícia continuava a olhar a mãe de cima para baixo, como se fosse alguém de outra espécie. O golpe mais duro veio no dia da formatura do ensino médio. Letícia estava deslumbrante, vestido alugado, salto alto, cabelo escovado, maquiagem feita por uma amiga que era maquiadora. No salão da escola, todos os pais estavam sentados, ansiosos para ver seus filhos receberem o diploma. Dona Lourdes sentou na última fileira, de roupa simples, o mesmo vestido floral que usava nos domingos, o cabelo preso num coque e os olhos brilhando de emoção. Ela tinha feito de tudo para estar ali. Terminou uma faxina mais cedo, pegou 2 ônibus e ainda trouxe uma rosa embrulhada num papel de presente simples, só para entregar para a filha no final. Quando Letícia subiu no palco, foi aplaudida de pé pelos colegas, bonita como sempre, sorrindo, tirando fotos, posando ao lado dos amigos. Mas, quando viu a mãe se aproximando com a rosa nas mãos, o sorriso dela desapareceu. Ela olhou de um jeito frio, virou o rosto e falou em voz baixa, mas que a mãe ouviu perfeitamente: "Pelo amor de Deus, mãe, não me passa vergonha aqui. Vai para casa." Aquela frase foi como uma facada. Dona Lourdes parou no meio do caminho, baixou os olhos e ficou ali, com a rosa nas mãos, parada, enquanto os outros pais abraçavam seus filhos. Letícia simplesmente fingiu que não viu. Na volta para casa, Dona Lourdes chorou o caminho inteiro dentro do ônibus, tentando não fazer barulho, enxugando as lágrimas com o lenço velho que carregava na bolsa. Enquanto isso, Letícia seguiu a noite em uma festa com os amigos,
rindo, dançando e dizendo para todo mundo que tinha vindo de uma família complicada. O tempo passou e Letícia parecia cada vez mais distante da realidade simples em que vivia. Com 18 anos recém-completos, ela começou a namorar Gustavo, um rapaz da cidade grande, bonito, descolado, com um carro esportivo e um jeito de quem já tinha vivido o mundo. Gustavo era tudo o que ela sempre sonhou. Ele pagava lanches caros, levava ela em bares que ela só via nas redes sociais e a tratava como uma princesa, pelo menos no começo. Letícia estava nas nuvens. Nas fotos que postava, fazia questão de mostrar os presentes que ganhava, os restaurantes chiques onde ia e, claro, criava legendas como "Agora sim, vivendo o que mereço". E a mãe continuava invisível. Quando Gustavo ia buscá-la, Letícia pedia para ele esperar 2 quadras depois, só para não ter o risco dele ver Dona Lourdes saindo no portão. Ela dizia para as amigas que morava com uma tia, que os pais eram separados, que a mãe viajava muito, qualquer desculpa para não revelar a verdade. Dona Lourdes, mesmo vendo a filha se afastando cada vez mais, continuava em silêncio. Ela só queria que Letícia fosse feliz. Tudo parecia perfeito, até o dia em que Letícia descobriu que estava grávida. Quando viu o resultado do teste, o chão desapareceu sob seus pés. Ela pensou em ligar para Gustavo, contar a novidade, esperando que ele reagisse como nos filmes, com abraços, promessas, juras de amor eterno, mas a reação dele foi completamente diferente. No primeiro momento, ele ficou em choque. No segundo, sumiu. As mensagens que antes eram carinhosas viraram secas. As ligações começaram a cair na caixa postal. Quando finalmente conseguiu encontrá-lo, Gustavo foi direto. "Olha, isso é problema seu. Eu tô novo demais para isso. Não vou estragar minha vida por um erro seu." Letícia ficou sem ar. Ela tentou argumentar, chorar, implorar, mas Gustavo apenas virou as costas, entrou no carro e desapareceu. E assim, a princesa virou plebeia de uma hora para outra. Os dias seguintes foram um pesadelo. Letícia tentou esconder a gravidez da mãe o máximo que pôde, mas os enjoos, as tonturas e a barriga começando a crescer, logo entregaram o segredo. Quando Dona Lourdes descobriu, a primeira reação dela foi um abraço, sem julgamento, sem broncas, só um abraço, longo, apertado, com lágrimas silenciosas escorrendo pelos olhos. Mas Letícia ainda estava cega pelo orgulho. Ela gritou, ofendeu, disse que não precisava de ninguém, que ia resolver tudo sozinha. Mas a verdade era bem diferente. As amigas começaram a se afastar. Aquela mesma turma que a acompanhava nas festas desapareceu. As postagens no Instagram já não tinham mais curtidas. As conversas ficaram vazias e cada dia era uma batalha. As roupas começaram a apertar, o dinheiro que tinha guardado acabou. E as contas só aumentavam. Letícia estava sozinha, ou pelo menos era o que ela pensava. Numa tarde desesperada, Letícia decidiu pedir ajuda para uma das amigas que antes vivia elogiando ela nas redes sociais. Ligou, explicou a situação, pediu emprestado qualquer quantia, disse que depois pagaria. A resposta: "Poxa, amiga, tô super enrolada também, sabe como é, né? Mas força aí, vai dar tudo certo." Outra amiga nem atendeu. Tentou falar com um primo distante. Ele disse que não podia se envolver. Letícia começou a mandar mensagens para todo mundo que conhecia, mas as respostas eram sempre as mesmas: silêncio ou desculpas. E o pior era que ela sabia, no fundo, que tinha queimado todas as pontes que um dia poderia ter. Enquanto isso, Dona Lourdes passava noites em claro.
pesquisava sobre gravidez, lia sobre pré-natal, costurava roupas de bebê com os retalhos que tinha em casa. Mesmo sem saber, a mãe já estava se preparando para ser o único alicerce que Letícia teria. Mas Letícia ainda não conseguia enxergar isso. O orgulho ainda falava mais alto. Numa manhã fria, Letícia acordou com cólicas fortes. A barriga, já bem visível, começou a doer de um jeito que ela nunca tinha sentido antes. Assustada, tentou levantar da cama, mas mal conseguiu. Foi quando ouviu a porta se abrir e a voz suave, mas firme, de Dona Lourdes. Calma, minha filha. Tô aqui. Vamos pro hospital. Letícia quis dizer não. Quis fingir que estava tudo bem, mas o corpo não obedecia mais ao orgulho. Na ambulância, Dona Lourdes segurava a mão da filha com tanta força, como se fosse impedir o mundo de machucá-la de novo. No hospital, enquanto Letícia tomava soro, a mãe ficou ao lado o tempo todo, sem ir ao banheiro, sem comer, sem fechar os olhos. Quando o médico disse que era só um susto, Dona Lourdes chorou de alívio. Na volta para casa, Letícia ficou em silêncio o tempo inteiro. Era a primeira vez em meses que ela sentia que não estava completamente sozinha. Naquela noite, Letícia não conseguiu dormir, deitada, olhando para o teto. A mente dela era um turbilhão de lembranças. Ela começou a lembrar de todas as vezes que tratou a mãe com desprezo. Lembrou da formatura, da vergonha que sentia de andar ao lado dela na rua, das palavras cruéis que dizia quando estava de mau humor. Cada cena vinha como um soco. E pela primeira vez, ela chorou, não de raiva, mas de arrependimento, de madrugada. Ela levantou, caminhou até a porta do quarto da mãe e ficou ali, parada, olhando, vendo Dona Lourdes dormir de roupa simples, com os cabelos bagunçados e o rosto cansado. Letícia encostou a testa na porta, fechou os olhos e sussurrou baixinho. Desculpa, mãe, mas não teve coragem de entrar. Ainda não. Algumas semanas depois, as dores voltaram, mas dessa vez mais fortes. Era madrugada. A chuva caía forte lá fora. Letícia, sentada no chão do banheiro, chorava, tremendo, sem conseguir se levantar. Ela tentou ligar para uma amiga, mas o número chamava e caía na caixa postal. Sem saber o que fazer, ela pegou o celular e, com mãos trêmulas, discou o número que evitou a vida inteira. Mãe, me ajuda, por favor. Do outro lado da linha, Dona Lourdes só respondeu com uma frase. Tô indo agora, em menos de 10 minutos. A mãe estava ali, ajoelhada no chão molhado do banheiro, segurando a filha nos braços, como fazia quando Letícia era criança e tinha pesadelos. Dona Lourdes enrolou a filha em um cobertor, pegou a bolsa e correu para o hospital. Dentro do táxi, Letícia encostou a cabeça no ombro da mãe e, entre soluços, sussurrou. Eu não sou nada sem você. E pela primeira vez, depois de tanto tempo, Dona Lourdes sorriu, com os olhos cheios de lágrimas, e respondeu. Você nunca esteve sozinha, minha filha. Depois daquele susto, Letícia ficou alguns dias internada. E foi ali, naquele quarto de hospital, que aconteceu o que ninguém esperava. Numa manhã, com o sol entrando pela janela, Letícia acordou, olhou para a mãe, que estava sentada ao lado da cama, de cabeça baixa, cochilando numa cadeira dura. E foi como se um peso enorme saísse do coração dela. Com a voz ainda fraca, Letícia estendeu a mão e tocou o rosto da mãe com carinho. Dona Lourdes acordou assustada, mas ao ver o olhar da filha, entendeu tudo, sem que nenhuma palavra fosse dita. Letícia começou a chorar, como uma criança. Pediu desculpas, entre soluços, por cada palavra dura, por cada humilhação, por cada vez que fingiu que a mãe não existia. As duas se abraçaram
por longos minutos, enquanto as lágrimas misturavam tristeza, arrependimento e amor. A partir dali, nada seria como antes. Os meses seguintes foram de luta. A gravidez avançava, as dificuldades financeiras continuavam, mas dessa vez, Letícia não estava mais lutando sozinha. Mãe e filha dividiram cada momento. Dona Lourdes fazia bicos extras para comprar o enxoval do bebê. Letícia começou a fazer artesanato, vender pequenos produtos pela internet e, pela primeira vez, viu o orgulho no olhar da mãe. No dia do parto, Dona Lourdes foi a primeira a pegar o neto no colo. Ela olhou para aquele pequeno ser e sorriu, com um brilho nos olhos que Letícia nunca tinha visto. Na maternidade, enquanto amamentava o bebê, Letícia olhou para a mãe e disse, com a voz embargada: "Obrigada por não ter desistido de mim. Nunca." Dona Lourdes apenas segurou a mão da filha e respondeu: "Amor de mãe, é assim, minha filha. É para sempre." 2 anos se passaram. Letícia, agora, era outra mulher. Trabalhava, cuidava do filho e fazia questão de levar a mãe para todo lugar. Nas festinhas da creche, Dona Lourdes era a convidada de honra. No Dia das Mães, Letícia postava fotos com legendas como "Minha heroína, minha base, meu tudo." E na primeira apresentação do filho, na escolinha, Letícia se emocionou ao ouvir a criança gritar do palco: "Vovó, mamãe, eu amo vocês." Naquele momento, Letícia chorou, mas dessa vez de felicidade. Ao olhar para a mãe, que sorria com os olhos marejados, Letícia apenas disse, baixinho, como quem finalmente entendia tudo: "Foi você, sempre foi você." E assim, de mãos dadas, mãe, filha e neto seguiram juntos, mostrando que o amor, o verdadeiro amor, nunca abandona e nunca desiste. Se essa história tocou o seu coração e te fez lembrar que o amor de mãe é o mais forte que existe, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E se você gosta de histórias de superação, recomeço e laços que nunca se quebram, já se inscreve aqui no canal Todo Mundo Tem Uma História, porque toda semana tem uma nova história para te emocionar. Comenta aqui embaixo: qual foi a maior prova de amor que você já recebeu da sua mãe? A gente vai adorar ler o seu depoimento.